Começar, pessoal. Então, nós vamos hoje abordar o módulo 2 do nosso treinamento sobre mediunidade aqui do GEPAR. E nós vamos abordar esse assunto, o passe na visão espírita, o passe e o magnetismo na visão espírita, ou a fluidoterapia. Ele é baseado numa apostila lá da UMEN, né? Ela foi elaborada pelo nosso querido Miguel, já desencarnado. O nosso programa é esse: o magnetismo e os fluidos, magnetismo, fluidos e perispírito, aura e centros de força, conceito e bases doutrinárias de passes, tipos de passe e magnetização da água, mecanismo do passe, médium passista e serviço de passe. Então, são esses os grandes assuntos que nós vamos abordar. Bom, o que é magnetismo? Todo mundo já ouviu falar em ímã, não é mesmo? Então, nós vamos primeiro falar o que é o magnetismo mineral. Então, na Grécia, Tales de Mileto, né, abordou essa questão e esse nome é originário, né, do óxido de ferro, que é magnetita, numa região chamada Magnésia, né, lá ali da Grécia. E a magnetita, o óxido de ferro, atraía pequenas partículas de ferro. É o nosso conhecido ímã. Em Roma, a obra de Rerum Natura, de Lucrécio Caros, faz referência ao magnetismo e à magnetita. Né? Mas ele já era conhecido também, na China, né? Aquilo que nós ouvimos falar, que ajudou muito as grandes navegações, que foram as agulhas magnéticas ou bússolas. Então, o magnetismo mineral é isso que nós já conhecemos. Bom, o magnetismo animal, ele também já era conhecido da humanidade, né? E há muito tempo. Mas foi Frederico Mesmer, um médico austríaco formado na Universidade de Viena. Essa universidade é interessante, ela foi reformada por Van Swieten, que era um discípulo de Berrave, eu acho que é assim que se pronuncia, criador da clínica moderna, chamado de professor da Europa, ou Hipócrates holandês. Então, o que acontece? Esse Berrave, não é? A medicina que se conhecia até esta época, né, era uma medicina ainda que não tinha as bases científicas de hoje. Então, esse Berrave criou a clínica moderna, separando, inclusive, a medicina em diversos módulos, vamos dizer assim. E o Van Swieten introduziu isso na Universidade de Viena, aonde o Mesmer se formou, não é? Então, Mesmer ampliou as teorias de Paracelso e von Helmont e dizia o seguinte, que os fluidos circulavam por toda parte, inclusive pelos seres vivos, com efeitos na saúde humana. Então, essa palavra fluidos, que nós vamos ver muito, né, inclusive no próprio título aqui do nosso treinamento, nós falamos de fluidoterapia. O que acontece? Era um nome muito comum no século XIX e antes dele, não é? E que no século XX nós mudamos as ciências a partir das pesquisas de descoberta de Einstein. Ele chamou de energia. Então, nós vamos ver esse termo, que é um termo muito comum naquela época, mas que ele está sendo substituído por energia. Então, o Mesmer estabeleceu as bases objetivas do magnetismo animal. Animal quer dizer ânima, né? Que os animais têm esse tipo de magnetismo diferente do magnetismo mineral.
E ele escreveu uma obra chamada Teoria dos Princípios da Matéria e do Movimento. E ele criou uma palavra que é chamada fluido vital, não é? Então, nós vamos ver uma coisa muito interessante, é que Kardec, antes de se interessar pelas pesquisas dos fenômenos espíritas, ele pertenceu a uma sociedade de magnetizadores por quase 30 anos. Então, nós vamos ver na doutrina espírita muitos termos do magnetismo. Então, ele vem dizendo que o fluido vital, de vitalidade da vida, o fluido vital faz parte do movimento do fluido universal. Então, o Mesmer fala, então, para a gente que existe um fluido universal e que o fluido vital é um desdobramento desse fluido universal. E ele vem dizendo que a doença seria a deficiência do fluido vital. E a saúde era recomposta pelo magnetismo, em que uma pessoa, né, uma criatura humana, nós somos animais, né, passávamos esse fluido para aquele que estava com saúde, passava seu fluido vital para aquele que estava com deficiência, que estava doente. Uma outra coisa que ele também constatou e definiu é que esse fluido vital, ele circula pelas redes nervosas, exterioriza-se pelo olhar e pelos dedos. Mesmer, ele foi condenado pela academia, porque ele fazia umas sessões assim, fazia uma teatralização, né? Ele depois mudou para Paris. Então, ao mesmo tempo que ele atraiu cientistas que começaram a observar, né, os seus princípios, ele fazia também sessões assim, teatros, né, e uma coisa meio espetacular. E isso desagradou, né, as pessoas mais conservadoras dos meios científicos, não é certo? Então, vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem. É só abrir, né, o microfone e fazer a pergunta de vocês. Eu quero, Paulo, fazer uma. Tá. Então, como esse fluido vital, ele dá ânimo, né? Ele dá vida aos seres, né? Aos animais, e, quer dizer, na realidade ele dá vida a vegetais, a animais e aos humanos, não é isso? É tudo que tem vida, né? É verdade. Ele faz parte disso. Falando do fluido animal, esse vai ser objeto do nosso estudo. Nós sabemos, né, que a própria espiritualidade utiliza de recursos da natureza. Então, as plantas, né, também têm vitalidade. Entende? E elas, sim, pois é. E aí elas, quer dizer, todos esses seres, toda espécie humana que tenha vida, né, ela pode transferir energia para aqueles seus parceiros que estão debilitados, né, sejam eles da mesma raça, né, ou não, né? Por exemplo, uma planta pode me trazer energia para um ser humano, né? Um animal pode dispensar energia para um outro animal doente. Enfim, nós podemos transmitir energia para um animal, para um cão, para um gato. É assim? Sim. E ele deu esse nome de magnetismo animal exatamente por causa do homem, né? Que o homem, que é um animal, eles têm esse magnetismo assim mais afins com as suas características. É claro, como nós vimos, existe o magnetismo mineral e com certeza deve existir esse magnetismo vital, né, também magnetismo das plantas, né,
da vitalidade, com certeza que elas devem trazer. Tanto que a fotografia Kirlian, né, fotografou a nossa aura, vamos dizer assim, de todas as maneiras, né, essa irradiação que todos nós temos. Bom, então, pessoal... Um detalhe, poderia fazer um destaque? A fotografia Kirlian, há uma discussão a respeito de ter fotografado a aura ou se foi simplesmente o efeito corona. Então, até hoje não se tem assim um ponto final nessa história. E andam aí brigando com isso aí. É verdade, porque ali, né, o que se fotografa ali são características muito mais próximas do organismo físico, não é? A gente não sabe até que ponto essas fotografias começam a captar, né, características do nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual também é material, se bem que numa outra faixa de frequência vibratória, né? Então, vamos avançar. Então, com essa questão da utilização do magnetismo, né, das curas em toda a Europa, né? O Marquês de Peyseguir, em 1787, ele ao magnetizar um camponês, ele observa que ele entrou num sono profundo. Então, é a era do sonambulismo. Então, se descobre o sonambulismo, a clarividência. Então, as pessoas, por exemplo, num estado sonambúlico, num estado alterado de consciência, ele pode descrever os fatos que estão ocorrendo num outro ambiente ali, daquele prédio onde ele está. Ele pode perceber algum acontecimento que esteja ocorrendo à distância. Então, a gente pode pedir, por exemplo, que ele visite a casa de alguém e ele consegue fazer, é como se ele se desdobrasse até aquele outro ambiente e relatasse o que ele está vendo. Eu estou vendo uma senhora de camisa vermelha e ela está passando roupa. Ele poderá descrever uma coisa. Então, é a era da clarividência, em que amplia essa visão, a visão à distância, inclusive da sugestão mental. São coisas que vão começando, sendo descobertas e tudo. Então, o La Fontaine, que é um outro pesquisador da área, ele consegue, não usando a sugestão mental, né, induzir a pessoa ao um sono profundo provocado. Não é um sono normal, natural, daqueles que nós temos ao dormir toda noite. É um sono provocado por indução mental e, às vezes, pelo próprio sono profundo, né? Então, ele consegue fazer isso e consegue descobrir e fazer com que as pessoas entrem em estados de letargia e catalepsia. Se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver claramente a distinção do que é letargia, o que é catalepsia. E o James Braid, em 1841, cunha uma palavra nova, hipnotismo, duas palavras novas, hipnotismo e hipnose. Então, com este termo, o magnetismo passou a ser mais tolerado nos meios acadêmicos, nos meios científicos, porque o Mesmer foi, assim, descredenciado, né? Muitas vezes. Então, às vezes, a academia aceitava, às vezes, a academia não aceitava os seus estudos, as suas pesquisas e tal, mas com este termo, hipnotismo, hipnose, na verdade, é a mesma coisa, né? Porque a gente magnetiza, sugestão mental é o quê? Hipnose. Não é? Então, com esse termo, passou a ser tolerado. Então, é muito tênue
não é, as separações das situações que eu vou falar para vocês mais adiante. Outro James Sdale, ele realizou na Índia 260 cirurgias sem dor. Então, ele induzia, hipnotizava a pessoa e a pessoa deixava de ter a dor. Então, isso começou a ficar famoso essa ideia da hipnose. Charcot, na Universidade de Salpêtrière, né, ele começou a usar a hipnose no tratamento das histéricas, né, e se descobriu, né, que as neuroses tinham origem na mente. Aí começou a se separar um pouco, né, porque se pensava que tudo era material, tudo era cérebro. O conceito de mente começou a se ampliar em alguma coisa além do cérebro. A mente passa a ter uma conotação mais ampla, mais profunda. E esses outros estados de consciência, né, são os reflexos da mente, começaram a ficar mais evidentes. Por exemplo, a subconsciência, não é? A memória subterrânea. Inicialmente dava-se esse termo, memória subterrânea. É uma memória que você tem, que você não lembra, e ela está no seu subconsciente. Então, conceitos assim que não são do nosso métier de conhecimento, né? E as pessoas, às vezes, através nesses estados alterados de consciência, faziam a catarse, que era botar para fora uma série de sentimentos que estão lá guardados no seu subconsciente. E conceitos como a somatização também, né? Que nós, então, com a nossa mente, podemos somatizar uma dor, uma doença, e se você faz os exames todos e você não consegue identificar nenhuma doença, não é? A pessoa sente dores, sente uma série de coisas, mas ela está a nível somático, você descarrega no corpo físico as suas emoções, os seus sentimentos. Surgiu, inclusive, a medicina psicossomática, que exatamente começa a estabelecer essa relação de que as emoções, que os sentimentos refletem profundamente no organismo físico. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um ataque de cólera, ela pode passar mal, sentir o corpo todo tremer, não é? Até ela vai, vomita, essas coisas todas. Você acaba somatizando no organismo e a coisa acontece de fato, né? Então, a doença psicossomática, que pode ser mais psicológica no primeiro momento, ela pode, né, tomar corpo e virar uma doença real, com a intensidade daquele sentimento, daquelas emoções. Uma pessoa que tem muitas dificuldades, por exemplo, cada vez mais a ciência começa a demonstrar que existe uma relação entre as características. Por exemplo, e a homeopatia fala muito disso também, uma pessoa que é muito triste, que é muito depressiva, ela tende, por exemplo, a ter tuberculose, né? Uma pessoa que não perdoa, que alimenta muito a mágoa, ela pode somatizar aquilo e se transformar num câncer. Cada vez mais a ciência vai, né, estudando essa relação desse sentimento, dessas emoções e sua repercussão no organismo físico. Bom, pessoal, eu estou falando de coisas que não são coisas do nosso conhecimento, assim, mas se vocês quiserem acrescentar, se souberem mais um pouquinho do que a gente, pode falar também. Querem falar alguma coisa do que eu disse até agora? Eu queria fazer só uma observação. Isso tudo que você está falando, eu utilizo muito na acupuntura, quando eu atendo os pacientes e a gente reorganiza a energia do paciente e mexe muito com isso tudo que você falou em relação assim, o pulmão, a tristeza, o fígado, a raiva,
cada órgão é respectivo a uma energia, e realmente mexe com essas energias vitais, que a gente fala muito com isso, a respeito disso. E cada ponto você consegue ativar um nível assim, de energia, dependendo da quantidade das sessões que faz. Isso. A acupuntura Escutou? tem origem lá na medicina chinesa, não é isso? E eles estabeleceram, né, descobriram pontos, mapearam o organismo perispiritual, na verdade, né? E que existem um monte de pontos em várias partes do corpo. E o acupunturista, né, ele atua nesses pontos para poder restabelecer a saúde, né, energizando esses pontos, não é isso? Utilizando-se de agulhas. Isso, exatamente. Falei alguma coisa errada? Exatamente. Não, falou não. Tá certíssimo. A acupuntura, né, são terapias alternativas, não é isso? Elas não são terapêuticas espíritas. E elas têm... Não, a gente fala até que são terapias holísticas. Isso. E elas têm um fundo de verdade e se baseiam em verdade mesmo. E funcionam efetivamente. Não é? Funciona muita coisa. efetivamente. Eu sou suspeita a falar. Quer falar, Carolina? Não, em relação à acupuntura, essas terapias holísticas, eu sou suspeita a falar, porque eu sou acupunturista. Então, assim, por mais que quando eu atendo algum paciente, que como eu já atendi, por exemplo, a auriculoterapia, que mexe muito, né, que você consegue energizar o seu corpo de acordo com a auriculoterapia. Tem pacientes que não acreditam, mas a gente, assim, nas terceiras sessões, ele já sabe, é realmente o que você está falando, mexe tudo com a energia. Então, a Ana Carolina, está contando para a gente umas coisas, e a Ana Carolina, com certeza, independente das agulhas, ela dá mais do que as agulhas, porque ela faz a coisa com carinho, com amor, então vai ali um pouco do magnetismo animal dela, né? E que nós estamos estudando aqui, então se somam, né, esses recursos todos, não é mesmo, cara? Isso, é aquele negócio, os meus orientadores falavam muito, por mais que você fique com a dificuldade de saber o ponto exato no começo, se você fizer com intenção, conforme eu trabalho muito com pessoas assim, com tabagismo, essas coisas assim, que se a gente fizer sempre com a intenção, dá certo. É exatamente isso, a gente tem que trabalhar com amor, com carinho e dedicação. Isso, com certeza, né? Então, o Rinaldo está se mexendo muito ali. Acho que ele quer falar alguma coisa também. Não quer não, Rinaldo? Abre o microfone, Rinaldo. Não, ainda não. Pode deixar rolar. E me corrige, eu não sou dono da verdade, não, hein? Não, a gente só vai sobrejuntar alguma coisa, né? E errar também não. Errar também é humano, né? A gente está aqui para aprender junto, né? Tá certo. São terapêuticas afinadas com o espiritismo, não é mesmo? São. Pontos comuns. Tem também a antroposofia, ela tem uma correlação muito estreita também com isso aí. E nós, o espiritismo, uma hora dessa, vai anexar a antroposofia. O nosso companheiro está falando de a antroposofia. O fundador dela é um alemão, não é isso? Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, não é isso? Isso. Ele era alemão e ele vivia ali na fronteira com a França, ali com a Suíça, alguma coisa assim. E criou a antroposofia. Diz para a gente o que é antroposofia. Eles se definem como sendo uma ciência do espírito também. A ciência do espírito. Agora, o que percebo é que eles têm a conotação inteiramente voltada para a questão dinâmica, a dinâmica da vida das pessoas, né? Então, dividem, em geral, a existência do cidadão em setênios. Em? Setênios.
Em 7 em 7 anos. Setênios. De 7 em 7 anos. Mais ou menos, né? E para cada setênio desse, existem características, né, do comportamento humano. E muito, muito ajustado, muito, muito claro mesmo. Né? Muito interessante. E ele utilizava que tipo de medicação para tratar das pessoas? Ele utiliza principalmente a questão homeopática e a produção, né? Essa que chama de manipulação atualmente, né? Para cada cidadão existe uma dosagem adequada para o mesmo tipo de enfermidade que tem em outro. Então, companheiros, é muito interessante o Rudolf Steiner, porque ele, enquanto a nossa medicina seguiu o caminho materialista, Sim. a antroposofia era uma das poucas visões da ciência com conotação espiritualista, assim como a homeopatia, o próprio magnetismo. Então, é uma ciência que é maravilhosa, uma visão, né, assim, inacreditável que tenha ocorrido ali. Então, porque nossa ciência tomou um caminho completamente materialista. E Isso. essa visão espiritual, não é isso? Sim, sem dúvida. Não, não se pode ser antroposófico sem ser espiritualista. Tem que ser espiritualista, né? É. Muito legal. Então, companheiros, adiante. Existe uma outra coisa também. Eu não sei se a Ana Carolina, se ela aplica reiki, ou se você já ouviu falar no reiki. Já ouviu falar, né? O reiki, eu tenho reiki nível 1. O nível 1, ele é um... O nível 1, são 3 níveis. Nível 1. O nível... Isso, nível 1. São 3 níveis. O nível 1 é para você se reconectar com você mesmo, com o seu eu, que eles falam, né? E o nível 3, eu lembrei muito quando você estava falando a respeito da clarividência. Porque o nível 3, você consegue ter uma conexão com uma pessoa que está fora do país, assim, a conexão de energia. É tudo intenção mesmo. Então, são terapêuticas muito afinadas e com muitos pontos comuns com as terapêuticas, com a terapia espírita, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade aqui agora, depois vocês podem voltar a alguma coisa. Então, surgiu a psicanálise, a psicologia, né? Da psicologia surgiu a psicanálise, o Freud, e foi uma revolução. Ele, Adler, né? Foi uma revolução nos meios científicos, não é? Surgiu ali a psicologia analítica, né? Que nós conhecemos, muitos de nós já fizemos terapia e tal. Existem diversas escolas também dentro da psicologia. Uma delas é a psicologia humanista, criada por Carl Rogers, que passou a ter uma visão mais espiritual. Se vocês forem ver os livros do Carl Rogers, nos últimos livros do Carl Rogers, ele fala, inclusive, de comunicação de espíritos. Olha que interessante. Então, começa a ter uma conotação mais espiritualista, mais espiritual. Bom, então, então está havendo houve um rompimento, não é, da ciência com a religião. Mas agora, nos últimos tempos, e mesmo falando lá do Rudolf Steiner, né? Ele já tinha essa visão mais espiritualista. Então, agora está havendo novamente uma aproximação, né, da ciência com a espiritualidade, não é? Então, da religiosidade. É interessante que a maioria com as pesquisas, com as descobertas da parapsicologia, olha, a ciência está passando por uma nova revolução, né? Então,
a maioria das universidades americanas, 95% delas já tem a cadeira de medicina e espiritualidade. Cada vez mais se constata essa realidade espiritual, né? Então, nós sabemos que antes do espiritismo existia o quê? Os médiuns eram chamados de feiticeiros, né? E como é que se chamava? Como é que chamava os fenômenos antes do espiritismo? Bruxaria, que mais? Que mais? Que mais que era chamado antes dos fenômenos espíritas? Encantamentos. E... Era doença mental, né? Era o quê? Doença mental. Doença mental, esquizofrenia, por aí. Inclusive, Paulo, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá. Tem um médico lá, um professor da USP, que você já deve ter ouvido falar, o doutor Sérgio Felipe, que ele dá curso relacionado com a psiquiatria e a espiritualidade. As palestras dele são muito boas, tem no YouTube. Eu já participei de congressos de medicina e espiritualidade no exterior, né, em que ele foi presidente, na Holanda, ele era convidado, né? E ele foi em congressos espíritas mundiais e ele trouxe muito material interessante. Bom, então, companheiros, está havendo, então, a bruxaria, a feitiçaria, essas coisas, exatamente com esses mesmos fenômenos, um viés científico, não é mesmo? Viés racional, lógico, os também foram estudados por cientistas. Na época que surgiu o espiritismo, logo depois, ou concomitantemente, surgiu a metapsíquica, que é uma ciência que tratava, que estudava os fenômenos espirituais. O que acontece? Com as guerras mundiais, a metapsíquica ela declinou, ela não cresceu, não foi adiante. Então, companheiros, a metapsíquica foi uma ciência que surgiu mais ou menos na mesma época do espiritismo, entendeu? E ela utilizou, né? Ela se utilizou dos mesmos termos cunhados por Kardec. Ela utilizou... Tá bom. Ela se apropriou dos termos cunhados por Kardec. E ela também estudou outros fenômenos, que acabou que o espiritismo também se aproveitou desses termos, esses neologismos que foram trazidos pela metapsíquica. Mas, como eu disse, a metapsíquica, ela não, porque ela surgiu ali no final do século XIX, início do século XX, e com as guerras mundiais, ela declinou. E ela ressurge nos Estados Unidos com o nome de parapsicologia, que é a mesma coisa. Então, se nós formos ver um termo ou um fenômeno, ele tem um nome no espiritismo, esse mesmo nome é o mesmo nome na metapsíquica, e passou a ter um nome diferente, cunhado pela parapsicologia, nos Estados Unidos. E alguns termos, né, da metapsíquica, o espiritismo incorporou também das pesquisas que ele fez avançando mais adiante. Bom, então uma nova era está surgindo, vai ser uma revolução. Eu falei aqui nos congressos de medicina e espiritualidade, né, em que cientistas de Harvard, Yale, Oxford, das diversas universidades que estão pesquisando esses fenômenos, e nesses encontros participam também cientistas brasileiros, como o que nossa irmã, a dona Aparecida, citou, não é? E é impressionante, e eles ficam assim impressionados quando eles sabem que existe um livro dos médiuns, que aquilo tudo que eles estão pesquisando, que eles estão estudando, já tinha sido estudado amplamente desde o século XIX. Né? Então vai ser uma revolução nos meios científicos
né? E as outras ciências também vão deixar de ser materialistas, vão passar a ter uma visão espiritual. Bom, dentro da área da psicologia e da parapsicologia, da psicologia, começou a se fazer terapia regressiva, né? O próprio Freud fazia regressão de memória para tratar das pessoas, para descobrir, né, lá aqueles mecanismos, aqueles traumas arquivados no subconsciente e que repercutiam profundamente no consciente, na vida atual. E ele utilizou, e Charcot também se utilizou, né, dessa regressão de memória, da hipnose, para poder estudar essas coisas. Depois Freud deixou de utilizar a regressão de memória, né, e passou a trabalhar com o consciente mesmo. Ele achou que era mais proveitoso, mas ele se utilizou disso. Alguns terapeutas, então, ao fazer a regressão de memória, de repente chegaram a vidas anteriores daquela pessoa, fazer a regressão de memória, e a pessoa começava a relatar as suas experiências no mundo espiritual ou em encarnações anteriores. Então começou a ser a terapia regressiva, começou a ser terapia de vidas passadas. Então diversos pesquisadores, diversos médicos, psiquiatras, diversos psicólogos começaram a fazer terapia psicológica de vidas passadas. E mais recentemente, alguns eles começaram a constatar a presença de entidades espirituais, obsessores e amigos daquela pessoa que estava sendo tratada. E eles passaram a fazer terapia de vidas passadas, né? E também fazendo um trabalho em paralelo com essas presenças espirituais. Então, enquanto eu estava fazendo ali a terapia da pessoa, na outra sala, médiuns, né, davam passividade a obsessores que eram esclarecidos, e as duas depois se fechava aqueles conhecimentos de um lado e do outro para poder entender bem. Bom, nós falamos do magnetismo mineral, falamos do magnetismo animal, né? Podemos dizer do magnetismo vegetal também, não é mesmo? Que não foi aqui citado, mas Kardec descobriu o magnetismo espiritual. Né? Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, ele constatou uma série de coisas. Primeiro, a existência e sobrevivência do espírito. Aquilo que as religiões já falavam, as religiões tradicionais, Kardec veio a comprovar essa realidade, né? E sistematizou a doutrina espírita. Segundo, além da existência e sobrevivência do espírito que ele constatou que esses espíritos se comunicavam. E é através deles que ele constatou que os espíritos sobreviviam. Então, os espíritos se comunicavam. Ele encontrou também, descobriu os fluidos de outra dimensão, que ele deu o nome de fluidos espirituais. Então, aquilo que nós já conhecíamos, que é o magnetismo mineral, magnetismo animal, então o Kardec descobriu e sistematizou o magnetismo espiritual. Quando nós falamos de passe magnético, nós estamos usando o magnetismo misto. É o magnetismo animal com o magnetismo espiritual. Vamos ver o que é isso, então. Bom, então nós temos que voltar aqui e ver essa questão dos fluidos. Nós vamos ver a teoria científica dos fluidos. Fluido vem do latim, fluido, disse das substâncias líquidas ou gasosas. Então, uma água é um fluido, e as gasosas também são fluidos. Então, os fluidos, ele corre ou se expande à maneira de um líquido ou gás. Então, fluídico vem daquilo que é relativo a fluido. E o sinônimo de fluídico é etérico. Etéreo, vida,
imponderável, né? Alguma coisa que está além do físico, além do material, né? Surgiu, então, começaram a surgir esses termos. Então, agora nós vamos ver, eu falei com vocês, que essa palavra fluido era uma palavra do século XIX. Com o século XX e Einstein, ele passou-se a utilizar o termo da energia. Então, nós vamos à teoria do energismo e da unidade essencial do universo. Kardec falou sobre isso, não é? Então, aquilo que nós aprendemos na ciência, que a matéria é uma condensação da energia de base do universo, não é? Kardec dizia: a matéria tangível talvez seja apenas compacta em relação aos nossos sentidos, pois com facilidade atravessa as energias, fluidos emanados pelos desencarnados. Então vocês vejam que nós sabemos que a matéria é energia condensada, né, pelo que nós aprendemos com Einstein. E Kardec já usava, né, a ideia já antes de Einstein, lá em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. A matéria tangível talvez seja apenas compacta em relação aos nossos sentidos, pois com facilidade a atravessa as energias emanadas pelos desencarnados. Então, a matéria tangível, quer dizer, uma parede, ela é compacta para nós, mas os espíritos desencarnados passam pela parede. A parede não oferece nenhuma resistência para ela. Então, a matéria, energia condensada, energismo. Bom, Kardec vai dizendo: tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Então, como a matéria é energia condensada, ele diz que a gente pode, uma coisa compacta, né, ela voltar ao seu estado de eterização. É o caso do diamante, por exemplo, a própria água, ela pode se transformar em sólido, líquido e gasoso, não é mesmo? Então ele fala assim que esse elemento primitivo, o fluido cósmico, é o fluido cósmico universal. Ele bota o termo etéreo, fluídico, né? Aqui ele usou imponderável, não é mesmo? A solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido cósmico universal. É Kardec dizendo que pode volver a seu estado primitivo. Então, tudo que está na matéria vem desse fluido cósmico universal, que é uma condensação desse fluido, dessa energia, né? E pode estar lá na Gênese. Fluido cósmico, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, companheiro, André Luiz, né, usa um outro termo, mas aqui, lá em cima é Kardec, né? E aqui é André Luiz, de Evolução em Dois Mundos, quando ele diz: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, o fluido cósmico universal é uma energia, o plasma divino, que existe em todo o universo, todas as galáxias, todas as constelações e sóis estão mergulhados nesse fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva que sofre modificações. Hein, seu Paulo? Oi. Então, nós vivemos mergulhados no fluido cósmico, no plasma divino. Nós. A Terra e todos nós. Mergulhados nesse plasma divino. Que isso é muito importante a pessoa entender isso,
Porque se fala de Deus, se fala de Deus, se fala de Deus, mas não se explica Deus, né? Porque ninguém nunca viu Deus. Mas nós sabemos que esse plasma é divino. Então, nós vivemos mergulhado no plasma divino, que nada mais do que Deus. É uma expressão de Deus. Você vê que o André Luiz usa uma expressão, é o plasma divino. Isso. Hausto do Criador. Isso. Ou força nervosa do todo sábio. Então, é uma expressão da divindade. É uma expressão de Deus, então. Isso. Os nossos irmãos orientais, a Regininha, e alguns que gostam também, que têm abertura, né, em relação ao conhecimento do espiritualismo, com certeza, vocês devem ter ouvido falar que os orientais falam que o universo é como se fosse uma expiração do Criador. Então, ele inspira, e nós sabemos que o universo se expande por um período e depois ele se contrai por outro período. Então, é como se fosse uma respiração, uma expiração do Criador, essa expansão. Então, são coisas muito difíceis para a gente compreender, mas é interessante aqui, hausto do Criador, está relacionado a uma respiração, ó. Força nervosa do todo sábio, plasma divino, que coisa linda. É o fluido cósmico. É André Luiz trazendo aquilo que Kardec, os conceitos de Kardec do magnetismo, para, de certa forma, ampliando essa visão, não só isso daí, para... Eu acho isso interessante, porque na grande realidade você tem até razão. Isso flui de Deus. É um fluido de Deus, porque Deus não é o princípio, né? Ele já existia antes de todas as coisas. Então, isso passa a ser uma extensão de Deus, né? É isso. Teoria científica é a lei dos fluidos. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, desse fluido, tudo material que nós conhecemos, inclusive o sólido, o líquido, gasoso, vem desse fluido, desse éter, dessa matéria cósmica primitiva, que os cientistas chamam de matéria, ele chama de, deixa eu voltar aqui, André Luiz chama de energia de base do universo. É um termo científico também. Eles chamam de matéria escura. Como? Atualmente os cientistas chamam isso de matéria escura. Talvez. Bom, estão-lhe nesse... Oi, quer falar, Regininha? Gostaria de saber se nós poderíamos comparar essa expiração, né, superior como um ectoplasma divino, como se fosse um ectoplasma. Não, o ectoplasma, na verdade, o ectoplasma é uma das aparências do fluido cósmico universal. Entendeu? Ele está mais relacionado com o fluido vital, com o corpo animal, entendeu? O ectoplasma está relacionado mais com isso. E o fluido cósmico universal, tudo vem do fluido cósmico universal, tudo vem dessa matéria cósmica primitiva, inclusive o ectoplasma, inclusive o nosso corpo, inclusive nossa atmosfera, todos os elementos da natureza, sejam de todo tipo. Bom, pode usar o microfone, querido. Sabe como eu visualizo esse fluido cósmico? Visualizo como se tivessem os elementos da tabela periódica soltos, espalhados, esparsos pelo universo sem fim, até que vem uma força, né? Uma força criadora, como a Terra, um meteoro, uma estrela, que começa a atrair os elementos e formar
a psicosfera de um determinado ambiente, seja onde for. Então, por exemplo, a gente tem o nosso corpo físico e nós atraímos os elementos que nos cercam para a formação do corpo que nós temos. Como o Paulo colocou bem, o ectoplasma é um elemento de produção do nosso planeta Terra. Talvez em Marte não tenha um ectoplasma, porque a gente consegue atrair e formar esses elementos com base na nossa psicosfera do planeta Terra. Isso. Entendeu? Então, esse fluido cósmico, ele tem todos os elementos que eles vão ser condensados conforme as circunstâncias. O ímã é que atrai, que é a força. Por isso que a característica do espírito é de força. Se eu fosse definir o espírito de uma única palavra, eu definiria como força, porque é uma força que atrai esses elementos. E aí você vai constituindo mundos, planetas, universo, né, Via Lácteas, galáxias, e o seu corpo físico, e do menor ao maior elemento, se forma dessa forma. Então, eu trabalho assim, fluido cósmico como se fosse... Olha que linda, né? É como se fossem os elementos da tabela periódica muito maior, né, que estão esparsos, e a gente vai atraindo conforme a força magnética que chegar ali, atuar sobre aquele espaço, produzir algo, conforme as circunstâncias. É muita grandeza, né? Nossa. Então, companheiro, nós vamos sair agora dessa referência que nós estamos falando, né? Que essas forças que presidiram a metamorfose da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo e os universos, são inerentes a esse do fluido cósmico universal, matéria cósmica primitiva. Agora nós vamos falar um outro conceito mais perto da gente. Fluidos espirituais e perispírito. Então o que acontece, companheiro? Os fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Então, o que é isso de fluidos espirituais? Olha que interessante. A atmosfera dos seres espirituais. Elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente a matéria tangível. Bom, companheiros, aqui não ficou bem o português. O que são esses fluidos espirituais? Na verdade, esses fluidos espirituais são materiais. Nós chamamos de espirituais porque é onde o espírito, com o seu corpo espiritual, se movimenta. Quando nós desencarnamos, nós sabemos que nós temos 3 componentes: espírito, perispírito, ou corpo espiritual, e corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós que somos espírito, levamos o nosso corpo espiritual. E o nosso espírito com o corpo espiritual habitam o mundo espiritual. Nós chamamos de mundo espiritual, mas esse mundo espiritual é um mundo material ainda. Só que é uma matéria mais sutil do que a nossa aqui, grosseira, a matéria do corpo físico. Mas ele é um fluido, ele é um mundo espiritual, mas é um mundo material ainda. E esses fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Então, eles são o quê? Matéria. Então, os espíritos vivem em regiões, assim como nós temos a nossa atmosfera aqui, os espíritos também têm a sua atmosfera. Essa atmosfera são os fluidos espirituais, não é mesmo? E é desse elemento, desses fluidos espirituais, que eles tiram os materiais e que operam. O que acontece, companheiros? Vou trazer para vocês umas coisas interessantes. Nós vivemos, a Terra é formada não só da esfera da crosta. Nós temos a nossa esfera aqui, que é a esfera da crosta. Aqui nós temos montanhas, nós temos montanhas, nós temos rios, nós temos oceanos, temos florestas, não é isso? Nós temos atmosfera.
Então, existem várias esferas concêntricas. O mundo espiritual é formado de várias esferas concêntricas. Então, por exemplo, tem a Terra, o nível de consciência novo, né? A Gabriela falou ali, né, Gabriela? Bom, pessoal, então veja bem, o Sérgio falou uma coisa muito interessante, eu acho que todos colaboraram com isso. O que acontece? Aqui na esfera da crosta tem os espíritos encarnados, e os espíritos estão em estágios diferentes de espiritualidade, certo? Então aqui tem pessoas trevosas que vieram lá das trevas e reencarnaram aqui na carne, tem pessoas que vieram lá do umbral, tem pessoas que vieram de nosso lar, tem espíritos iluminados que reencarnaram. Então aqui convivem espíritos das diversas frequências vibratórias de pensamento e sentimento, que é o que o Sérgio falou, que o nosso companheiro falou também, o Bruno e todo mundo, e a Gabriela está falando aqui. Então, nós estamos nisso. Então, vamos avançar, pessoal. Então, a atmosfera, os fluidos espirituais, é a atmosfera dos seres espirituais. Então, em cada uma dessas esferas, na esfera do umbral, por exemplo, tem uma atmosfera. André Luiz descrevia aquela atmosfera como sendo pesada, como se fosse um dia de chuva, assim, de final de tarde. Os nossos irmãos falando da casa transitória, olhando as janelas do lado de fora, era uma atmosfera feita chumbo, né? Eles eram obrigados a usar luz dia e noite, porque não havia... O sol aparecia para eles como um disco redondo, mas que não iluminava nada. Só aquela coisa, aquele disco iluminado, mas que não iluminava nada o ambiente. Então, nós vamos ver que em cada uma das regiões tem uma atmosfera diferente, certo? Então, em cada um dessas esferas tem a sua esfera, são as esferas dos seres espirituais. Esses fluidos espirituais é o elemento onde eles tiram materiais sobre o que operam. Por exemplo, lá em nosso lar, a ministra veneranda usou a sua mente para criar uns jardins belíssimos, não é? E nós observamos lá que existem construções, edifícios, existem estradas. Isso é construído como? Da onde eles tiram o material? Desse fluido espiritual, desse fluido cósmico universal que existe naquele ambiente. E agora a coisa mais importante para a gente, nos fluidos espirituais é onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, só do espírito, mas que escapam aos nossos sentidos carnais, impressionáveis somente a matéria tangível. Então, os fluidos espirituais é onde ocorrem os fenômenos espirituais. Então, por exemplo, uma vidência, né? O mundo espiritual, os espíritos estão ali, eles conseguem visualizar os outros espíritos do ambiente dele. Nós aqui, nós não estamos limitados aos nossos 5 sentidos físicos. Então, escapam aos nossos sentidos carnais o mundo espiritual, os fluidos espirituais. Só são impressionáveis estes fluidos materiais a nossa audição, a visão, a matéria tangível, só isso que a gente vê. Quando a pessoa tem uma percepção extrasensorial, no linguajar da ciência, quando ele é um médium, ele consegue perceber a vida no mundo espiritual. Então, ele pode ver um espírito, pode ver uma construção de um espírito, pode ver uma série de coisas do mundo espiritual. Ele, então, é um médium, um sensitivo, não é mesmo? Então, nesse meio, quando ocorre uma cura, por exemplo, então, a pessoa que está aqui, que está com uma doença, nós vamos, impomos as mãos e oramos por aquela pessoa e a pessoa se sente curada naquela hora. Isso é uma coisa muito rara. Normalmente, aqui a cura se dá aos pouquinhos, lentamente, né? Mas Jesus impunha as mãos assim e curava imediatamente. Então, onde é que ocorrem esses fenômenos? É no mundo espiritual.
É nos fluidos espirituais, que nós não conseguimos ver com nossa visão, mas a pessoa percebe que está sendo curada. Então, os fenômenos mediúnicos, então, eles ocorrem nesse ambiente, nos fluidos espirituais, na atmosfera espiritual, não é? Quando um espírito se comunica através de um médium, não é? Ele está ali, o médium está tendo a percepção, a ligação com aquele mundo espiritual, com aquela atmosfera espiritual. É o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Então os médiuns descrevem, os espíritos descrevem que existe uma luminosidade na atmosfera espiritual, nos fluidos espirituais, uma luminosidade feita à luz, é como se fosse uma atmosfera da luz de um dia de luar. É uma luminosidade em que os médiuns também veem os espíritos ali, mas não é luz elétrica, é uma luz natural do mundo espiritual. Então isso acontece nos fluidos espirituais, é uma luz prateada. E mais, os fluidos espirituais, ele é a atmosfera, é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, quando nós estamos transmitindo um pensamento para outra pessoa, o nosso pensamento vai até a outra pessoa, é transmitido através dessa atmosfera do mundo espiritual, através desses fluidos espirituais. Bom, fluidos espirituais e perispírito. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, são sempre matéria mais ou menos quintessenciada de realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Então, olha que interessante. Essa palavra fluidos espirituais não é correta, porque elas não são espirituais, elas são fluidos materiais. É mais quintessenciado, é mais etéreo, é mais fluídico, não é? Mas não é material, não é espiritual. Por quê? Como eu disse para você, nós somos formados de 3 elementos: espírito, corpo espiritual e corpo físico. Então o espírito é uma estrelinha, é uma luzinha, é a sede da inteligência, é uma coisa abstrata para nós. O corpo espiritual não. O corpo espiritual já é uma coisa mais concreta. Ele é em torno, como disse o nosso companheiro e a Gabriela Friso, né? O espírito atrai uma matéria quintessenciada, que é o perispírito, que é o corpo espiritual. Ele agrega ali, não é? Então, é importante, sabe, quando a gente vai, eu estou vendo um espírito, eu sonhei com a minha avó, eu sonhei com a minha tia com aquele vestido azul marinho de bolinha branca, eu sonhei, ouvi meu pai com aquele chapéu Panamá, que ele gostava tanto, aquele chapéu de palha, com aquela bengala. Nós não estamos vendo um espírito, estamos vendo o espírito com o seu corpo espiritual. Nós estamos vendo o corpo espiritual, porque o espírito é abstrato, é uma luzinha, não é concreto para nós. Então, o que nós estamos vendo é um corpo espiritual dele, mas a gente chama de espírito. E ele vive aonde? No mundo espiritual, porque é onde vivem os espíritos. A atuação sobre os fluidos espirituais é através do pensamento, a grande oficina do mundo espiritual. Então, assim como o ar é veículo do som, os fluidos são o veículo do pensamento. Então, nós temos ondas, raios de pensamento que se propagam no mundo espiritual, nos fluidos espirituais. Olha que interessante. Eu vou pedir para a Gabriela Friso, está com o microfone aí, Gabriela? A Gabriela Friso, para ler esse pedacinho aí para a gente. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como a dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Allan Kardec em A Gênese. Entendeu? Quer colocar alguma coisa a mais, Gabriela?
tem uma passagem no Livro dos Espíritos muito peculiar. Eu não estou com ele em mãos. Eu acho que a questão... Vê se é aquele ali, por favor. Porque a gente sabe que o espírito precisa da matéria para se manifestar, né? Nós somos dualistas, a gente defende o espírito e a matéria como a essência do ser, né? No Livro dos Espíritos tem uma questão, eu acho que é 26. A gente sabe mexer no nosso, né? E aqui, ó. Sumiu a voz. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Isso para mim sempre foi uma incógnita, né? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Eu estou entendendo, na verdade, como esse fluido espiritual, né? Como o ar é o veículo do som, né? O veículo do pensamento, os fluidos, né? Eu entendi essa resposta hoje, eu entendo essa resposta assim, porque o pensamento, o fluido, ele não tem o espírito ali, a força magnética, né? Mas ele é matéria. Então, a pergunta é, existe conceber espírito sem matéria, matéria sem espírito? É o que eu tinha para falar, Paulo, porque a resposta eu acho que é essa que daí. bom. É isso mesmo. O pensamento de nós encarnados atua sobre os fluidos espirituais. Então, não só são os espíritos que influenciam os fluidos espirituais. Nós também somos espíritos, estamos encarnados. Então, nosso pensamento influencia e atua sobre os fluidos espirituais. Da mesma forma, os dos desencarnados. O pensamento dos desencarnados influencia os fluidos espirituais. E se transmite de espírito a espírito. Pensamento, telepatia, não é? Que é o termo científico. Então, nós podemos transmitir o pensamento de espírito para espírito. Nós nos comunicamos espírito a espírito, pelas mesmas vias. Como é que o nosso pensamento chega a um outro espírito? Através dos fluidos espirituais. E nós, tanto encarnados quanto desencarnados, né, se nossos pensamentos forem bons ou maus, nós saneamos ou viciamos uns fluidos ambientais. Então, o lugar, por exemplo, da casa espírita, onde nós só estamos aqui para orar, para estudar, para fazer o bem, a caridade, não é? Os fluidos aqui da casa espírita são fluidos positivos, saneados, uma reunião. Agora, se nós começamos aqui a discutir, a agir incorretamente, tudo, nós vamos viciar esses fluidos. Se você vai num presídio, por exemplo, uma pessoa que é sensitiva, sente a psicosfera, que é um outro termo que nós damos aos fluidos espirituais, a atmosfera espiritual. Então, eles sentem mal-estar, porque aqueles ambientes são pesados, são viciados de tanto pensamento de crime, de maldade que tem ali. Se a gente vai no hospital psiquiátrico também, sente mal-estar, atmosfera densa, pesada. Agora, se a gente vai numa igreja e tudo, onde o pessoal ora e tudo, os ambientes são saneados, são agradáveis, pacificantes, né? E acontece isso nas nossas residências. Se nós passamos a fazer o culto do Evangelho no lar, se nós começarmos a orar em casa todos os dias, nós vamos mudando a psicosfera do ambiente e influenciando nossos familiares que estão ali, entendeu? Em outra faixa de frequência, a gente vai ajudando a eles. Qualidade dos fluidos. Eu só queria concluir, Paulo, que a gente trabalha os fluidos o tempo inteiro, né? Tanto que Joana de Ângeles diz que a finalidade da gente, né, o que ela deseja, de nós humanos, de espíritos encarnados na Terra, é que a gente viva em estado de espiritualidade, de religiosidade, ela fala assim. Que a gente não precise fazer sempre orações, mas que a gente já viva num estado constante de oração, né? Ou seja, manipulando os fluidos da melhor forma possível, né? Isso, a gente fica lendo um livro, né? Se a gente faz uma oração, mesmo que a gente não faça uma oração, se a gente está vivendo
só pensando coisas boas, o nós ambiente fica influenciado de coisas boas, né, porque Gabriela? nós estamos mergulhados nessa expressão, no fluido cósmico. Isso, Então, a nesses gente fluidos espirituais. Ó, o pensamento modifica as propriedades dos fluidos, bons ou maus pensamentos. E é interessante que ele pode ser classificado de 2 pontos de vista. No ponto de vista moral e no ponto de vista físico. Então, por exemplo, o sentimento, o pensamento de ódio, né? Moralmente chama-se ódio, moralmente se chama inveja, moralmente se chama ciúme. Como é que ele se expressa fisicamente falando? Você pode sentir uma excitação, né? Você pode sentir uma irritação no ambiente, narcóticos, tóxicos. Você pode sentir, então, um mal-estar fisicamente, porque naquele ambiente só tem ódio. Agora, onde só tem bondade, amor, doçura, pode você sentir fluidos calmantes, dulcificantes, reparadores. Tem um erro aqui no português. Então, a gente pode ter esses ambientes. Então, nós estamos fazendo um tratamento aqui no Grupo Espírita. A gente vem aqui, toma passe. São retirados do nosso corpo espiritual os fluidos negativos que a gente acumulou, tem acumulado. Nós vamos saneando o nosso corpo espiritual. Mas nós temos que cuidar também da nossa casa lá. Então nós temos que ler livros, fazer o culto do Evangelho no lar, assistir o culto do Evangelho no lar, de casa, assistir programas bons, que aí o ambiente vai sendo saneado. Né? A gente vai influenciando nossos familiares positivamente, ao invés de a gente entrar no jogo deles e nos influenciar pelo negativismo deles, se bebem, se usam drogas, se são muito coisas. Nós é que passamos a influenciar o ambiente. Por isso que é importante, quanto mais elementos daquela família frequentam um templo religioso, fazem as suas orações, fazem o culto do Evangelho no lar, mais importância e influência positiva naquele familiar que tem problemas. Não é? Agora nós vamos fazer um conceito novo. O que é perispírito? Eu já falei para vocês. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. É uma energia, é uma luzinha, é a sede da inteligência, é uma coisa abstrata, nós não temos definição. O que é a alma, segundo Kardec? Um espírito encarnado. Então, o espírito encarnado é a alma, é a definição de Kardec. Apesar de a gente chamar alma penada, são espíritos penados, né, na nossa língua, mas para Kardec a alma é o espírito encarnado. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Sim, há o laço que liga a alma ao corpo. É o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, ou o corpo espiritual, como diz André Luiz também. Eu acho que Paulo de Tarso também se refere a corpo espiritual. Ele usa até um termo, corpo glorioso, que é um termo lá antigo lá da Bíblia, né? Então, o corpo espiritual é o órgão de transmissão das sensações. É uma corrente onde passam as correntes magnéticas. O espírito, né? O espírito recebe os fluidos, né? Os pensamentos do espírito chega ao corpo através do corpo espiritual que está no meio. Perispírito, constituição íntima do perispírito. O perispírito é um dos produtos mais significativos do fluido cósmico universal. É uma condensação individualizada desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, o perispírito é o corpo espiritual, uma condensação do fluido cósmico universal em torno dele, né? E como a nossa companheira Gabriela falou também, atrai, né? Ele atrai, o espírito atrai aquele foco de inteligência, atrai aqueles fluidos do corpo espiritual, do fluido cósmico universal e se transforma, então, no corpo espiritual. Qual a origem do perispírito? É do fluido cósmico universal. Não é? Uma coisa importante que o Bruno também falou aqui um pouquinho, e, de certa forma, o
o Sérgio também falou, é que esse corpo espiritual é formado dos fluidos ambientais. Então, se a gente está aqui na Terra, são fluidos do nosso mundo, fluidos espirituais da Terra que se aglutinaram em torno do Espírito. Se eu for visitar um Marte, por exemplo, eu vou para lá com o meu corpo espiritual, mas chego lá, eu vou ter que atrair para junto de mim os fluidos daquele espírito, daquele mundo. Então, meu corpo espiritual vai ficar envolvido pelos fluidos espirituais daquele mundo. Então, o nosso corpo espiritual está relacionado com o local onde a gente esteja. E aqui no mundo espiritual, aqui na Terra, nós vamos habitar a região de acordo com o nosso peso, com a nossa evolução, né? Como o nosso companheiro Sérgio falou também. Qual é a natureza do corpo fluídico? Corresponde ao grau de adiantamento moral do espírito. Ele vai ser mais iluminado, ele vai ser mais leve, ou mais pesado, ou mais escurecido, conforme seja o seu estado de adiantamento moral. Às vezes a pessoa pode, naquele dia, não estar bem, aí ele vai estar com um corpo espiritual mais denso, mas não menos leve, assim, causando uma impressão desagradável nos outros. A constituição íntima do perispírito não é idêntica a todos os espíritos. Cada espírito tem a sua constituição própria, de acordo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com a sua conduta, com as suas paixões, com as suas viciações, determina o peso específico e as características do perispírito. Não é interessante? Então, uma pessoa viciada, por exemplo, ela pode ter o corpo espiritual mais denso, mais feio, não é? Eu lembro, por exemplo, de André Luiz, de uma senhora da alta sociedade, e ela vestia uma roupa, se vestia assim finamente, ficava finamente trajada, mas ela era muito bonita, mas o corpo espiritual dela, o rosto era feio, ela se apresentava como se fosse uma bruxa, porque os pensamentos, a conduta dela estavam em desacordo com o bem, com a paz, com o equilíbrio. Então nós podemos, nosso corpo espiritual vai mudando se a gente mudar a nossa maneira de pensar e sentir. Para que o espírito possa atuar no mundo espiritual, respondendo aí o que a Gabriela também falou, e alguém aí perguntou também, para que o espírito possa atuar no mundo espiritual, na categoria de desencarnado, ou no mundo físico como encarnado, é-lhe indispensável revestir-se de um envoltório intermediário de natureza fluídica. Então, nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é um envoltório intermediário com natureza, tem propriedades espirituais e propriedades físicas. Então, um espírito ligado ao corpo não daria certo, precisava de alguma coisa que tivesse as características fluídicas de um espírito mais espiritual e características físicas, para poder ser um elemento intermediário lá do espírito, do mundo espiritual, para o mundo físico. Ele é semimaterial, esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Ele faz de um ser abstrato, a luzinha, a estrelinha, o espírito, um ser concreto, definido, apreensivo pelo pensamento, torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível. Só através do seu corpo espiritual, do seu perispírito, é que o espírito consegue atuar. Foi a Gabriela Friso que frisou ali isso que nós estamos falando. Então, o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma. O corpo carnal tem o seu princípio também nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, o corpo espiritual também vem do fluido cósmico universal. O corpo perispirítico, ou corpo perispiritual, ou psicossoma, né, ou perispírito, e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria,
ainda que em dois estados diferentes. Tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, eles são matéria. Então, os dois estados diferentes. O pensamento cria imagens fluídicas que refletem no perispírito. Ideoplastia. Isso é muito interessante, pessoal. Se eu fico pensando muito no diabo, falando no diabo toda hora, eu acabo criando uma figura junto de mim, um diabo, que não existe. O diabo não existe. Mas eu penso tanto no diabo, falo tanto no diabo, que eu acabo formando, pela ideoplastia, uma imagem fluídica que se fixa assim junto de mim. Não é? Então, se um vidente pudesse olhar a pessoa, eu estou vendo o diabo perto de você, estou vendo o demônio perto de você. Porque ele fala tanto no demônio, pensa tanto no demônio, que ele acaba criando aquela imagem fluídica. Isso. Muito bem. Então, pessoal, quando a gente vê um espírito com uma bengalinha, com um chapéu de palha, não é? Ou com um terno, ou com uma roupa, aquilo ali é uma criação mental, uma imagem fluídica que reflete no corpo espiritual. É uma projeção mental. Ele mesmo, às vezes, é até uma coisa automática, ele nem força. Aquilo é uma coisa natural, ele gostava tanto daquela roupa que ele acaba se apresentando como ele é, como ele se vestia aqui na Terra. A bengala, não tem fábrica de bengala lá no mundo espiritual. Não tem fábrica de chapéu de palha. Aquele óculos Ray-Ban, não tem etiqueta no mundo espiritual. Aquilo ali é reflexo, é uma projeção do seu próprio corpo espiritual, que ele cria imagens fluídicas, né? Então, o mundo espiritual é formado disso. Uma cadeira de balanço, por exemplo, que aquilo às vezes é uma extensão dele próprio, ele fica pensando só naquilo. Tudo. Bom, agora as propriedades do perispírito. Plasticidade. Refere-se às alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do espírito. Plasticidade, isso que eu falei com você, da pessoa se apresentar uma bengala, com um chapéu, com óculos, uma roupa própria que ele gostava muito, é uma alteração morfológica. Os contínuos comandos mentais do espírito fazem com que ele crie aquela imagem. Por exemplo, se eu vivi, na outra encarnação, fui um escravo negro. Se eu, de repente, encontrar com um feitor, ou com um senhor de escravos que me maltratou tanto, uma pessoa que tivesse vidência poderia me ver transformar, eu me apresentar como negro. Se eu encontrei um amigo lá de Roma, em que era uma amizade muito grande, e encontrei com aquele amigo e tal, estamos sentindo aquele prazer de estar junto, eu poderia me transformar e mostrar como uma toga romana. Se eu, na outra encarnação, fui mulher e estou encontrando com um companheiro que foi meu esposo, qualquer coisa, o meu corpo espiritual pode se transformar no corpo daquela mulher. Se eu fui um religioso, um sacerdote, as pessoas podem me ver de batina preta. Eu não me apresento com aquela roupa minha normal. Então, isso é a plasticidade, que é uma propriedade do corpo espiritual. Ele é muito plástico, ele se molda. Penetrabilidade é a capacidade do perispírito de atravessar as barreiras físicas. Então, ele pode atravessar aqui uma parede, não é? Ele pode, por exemplo, tem o chão, ele pode descer abaixo do chão, ele pode se movimentar dentro de uma piscina, ele penetra o material físico. Densidade, trata-se das medidas de peso. Ponderabilidade,
Eu pensei, nosso curso eu acho que vai acabar se estendendo mais um pouquinho. Hoje a Beth Lima ia falar, mas entrando em outra parte, mas a gente está muito atrasado, mas está quase terminando. Então, densidade, trata-se das medidas de peso, ponderabilidade e de luminosidade. Então, cada espírito, com seu corpo espiritual, ele é mais leve ou mais pesado, ele pode estar mais iluminado ou mais opaco, ou mais escuro, vai depender da densidade da evolução dele. Visibilidade, os desencarnados menos evoluídos percebem os perispíritos dos seus pares e dos espíritos que lhes são inferiores. Já os espíritos superiores possuem ampla visão. Então, por exemplo, os espíritos medianos não conseguem ver os espíritos superiores, mas ele consegue ver os seus pares, os espíritos medianos como ele, da mesma faixa de evolução, e consegue ver os espíritos mais atrasados que ele, mais imperfeitos que eles, em outra faixa de frequência vibratória. Então, o espírito mediano consegue ver os espíritos inferiores a ele e consegue ver os humanos encarnados, porque são mais densos. Certo? Sensibilidade, propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções perceptíveis, percepções essas captadas por todo o corpo espiritual. Então, tem pessoas, médiuns mesmo, que são sensitivos, que eles sentem a vibração do ambiente desagradável, sentem que as pessoas não estão bem, estão tristes, sentem, às vezes, as emoções, ele é a pessoa ligada muito à sexualidade, então ele pode perceber. Então, os espíritos percebem isso dos outros espíritos. E nós, se somos sensitivos, percebemos das outras pessoas. Uma vibração agradável, se a pessoa sente um bem-estar junto daquela pessoa, porque ele está irradiando pensamentos positivos, vibrações positivas. Isso tudo é captado pelo todo o corpo espiritual. Unicidade é a propriedade de ser único. Não há dois perispíritos iguais. Cada pessoa traz no próprio perispírito o resultado da sua evolução. Então, é único. É igual a impressão digital, não tem igual. Mutabilidade é que permite as mudanças no perispírito em decorrência do processo evolutivo, no que se refere à substância, à forma e à estruturas perispirituais. Então, companheiros, a gente vai mudando, vai se aperfeiçoando. Então, a gente vai melhorando, vai mudando o nosso peso, vai mudando a nossa luminosidade, a nossa beleza. Bicorporeidade é uma propriedade do corpo espiritual, que se chama desdobramento. É a capacidade do espírito de se fazer em dois, dividir em dois. O corpo físico é visto em um local, geralmente dormindo, e o perispírito é visualizado em outro. Então, vamos imaginar. Eu estou aqui, durmo, me desdobro, saio do meu corpo físico, espírito com o meu corpo espiritual, e vou para outro lugar. Então, a pessoa que tem evidência pode me ver saindo do corpo, pode me ver no outro. Eu estou vendo aqui meu primo José, eu estou vendo ele aqui. Aí, não, é um só. O Bruno está trazendo uma questão aqui. Ele está perguntando se um espírito pode se desdobrar em dois corpos. Um espírito? Não. Em três corpos espirituais, vamos dizer assim. Não, eu estou dizendo para ele que não. Quando nós somos um espírito só, nós temos nosso corpo físico, e se nós nos desligamos do corpo com o nosso corpo espiritual e vamos para outro ambiente, está havendo o fenômeno do desdobramento, da bicorporeidade, ou seja, dois corpos. Mas ele falou uma coisa interessante. Como é que pode, na nossa reunião mediúnica, o Dr. Bezerra se comunicou, e a outra pessoa relata que o Dr. Bezerra de Menezes se comunicou na reunião mediúnica dele também, na mesma hora, no mesmo dia. O que é isso? Sabe? É radiação. Justamente, ele consegue multiprocessar
não é? E ele está lá e cá se multiprocessando as coisas muito rapidamente. Quem entende de computação compreende isso. Você olha aqui uma função, né? Você olha aqui uma função no computador, parece que aquilo é real para você, mas ele está multiprocessando. Ao mesmo tempo que ele está passando a minha imagem, está passando o meu som. Num átimo que você nem percebe que está sendo em microsegundos que está sendo projetado o som ou a imagem. Então é assim que o Dr. Bezerra de Menezes comparece em dois ambientes. Gabriela, você queria falar alguma coisa, Gabriela Friso? Microfone, por favor. Igual o sistema de informática hoje, o Zoom. Paulo está irradiando para várias casas. Ó. Acho que nós já alcançamos a tecnologia. Muito bem, Gabriela. Muito bem, muito bem. Então, eu não estou nas casas. Eu estou aqui no GEPAR. Mas então estou fazendo uma coisa semelhante ao que o Dr. Bezerra de Menezes faz. Agora, então, se ele pode se comunicar em vários ambientes, então, de repente, o que o Bruno perguntou e falou, Dr. Bezerra de Menezes pode ser visto também em mais de um ambiente. Então, é como se ele tivesse desdobrado em mais de um corpo. Essa palavra bicorporeidade pode ser interpretada como várias aparições ao mesmo tempo, que para nós parece que é ao mesmo tempo, mas que para aquele ambiente onde ele está se projetando é só uma vez, ele está ali único. E às vezes é uma pessoa encarnada. A bicorporeidade está relacionada muito à questão do espírito encarnado, sabe, Bruno? Eu estou aqui e eu me desligo do corpo físico e apareço lá na casa da minha tia, lá em Minas, entendeu? Então eu me desdobro e vou até lá. Só o Dr. Bezerra de Menezes que teria que estar encarnado em vários lugares. De uma maneira geral, está relacionada à divisão em dois. Bom, a absorvibilidade. Então nós podemos absorver. É uma das propriedades do perispírito. Então nós atraímos aqueles desagradáveis, sentir mal-estar ou bem-estar. E expansibilidade. É comum, não sei se a Gabriela está aqui, é médium psicofônica, e naturalmente tem outros médiuns presentes também na nossa sala, eles às vezes se sentem gigantes. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, gigantes. Não é? Então, é isso. Tem pessoas que têm essa coisa. Cláudia está aí também. Cláudia, você sente às vezes ficar gigante numa sala? Sandra, já se sentiu gigante? Não, eu não me sinto gigante, não, mas eu me sinto, às vezes, um pouco maior, né? Eu não tenho tanta expansibilidade, mas a gente percebe que há uma modificação no perispírito. A gente sente, sim, essa modificação. Há uma expansão, né, Sandra? E Gabriela Friso? Sim, há uma expansão, porque senão a gente não consegue entrar em contato, né, com aquele que precisa ou deseja se comunicar. Muito bem. Quem está falando é Regininha? Quem está falando agora? Sandra. Quem? Sandra. É a Sandra. Então, essa expansibilidade é muito importante, a Sandra falou, porque o espírito que quer se comunicar, ele se aproxima dessa nossa aura expandida e nós captamos o que ele está sentindo, a dor, o sofrimento. É isso, o médium, isso é muito importante, essa expansibilidade. Mas eu já vi médiums narrarem que se sentem enormes, gigantes. É como se eles estivessem abarcando todo o ambiente ali. Então, existe também a contractibilidade. Então, um espírito que vai reencarnar, por exemplo, ele vai diminuindo de tamanho o corpo espiritual dele. Ele fica, talvez, isso é uma insinuação minha, pode ser até que ele não fique nem pequenininho do tamanho de um embrião.
ele fique do tamanho de um bebê, que é o tamanho máximo que ele vai ter, né? Que, de certa forma, é como o corpo espiritual, é também chamado de modelo Organizador biológico. organizador biológico. Então, ele, estando assim do tamanho de um bebê, né, ele vai puxando aquele embrião para ir crescendo e se desenvolvendo até atingir aquele tamanho. Mas isso é uma insinuação minha, pode estar completamente errado. Pode ser que ele fique pequenininho do tamanho lá de um embrião mesmo. Pode ser. Está gostando, dona Aparecida? Hein, Maria Aparecida, está gostando? Ah, que bom. Olha, se vocês quiserem falar, por favor, hein? Falem. Eu gostaria de falar, mas eu prefiro pedir a permissão para depois enviar, através do Zap, os resumos das observações que eu gostaria de propor. Se eu tiver essa permissão, farei. Claro, querido, é sempre bom, enriquecedor. Mas então, posteriormente, farei isso. Para não tomar tempo aqui da aula, né? Senão vai demorar um pouco. Tá bom. Então, a gente lembra que nós estamos colocando, vamos botar novamente, a apostila com todos os detalhes, você não precisa anotar nada. A apostila vai dizer tudo para vocês aí. Bom, vamos passar adiante, senão não vamos terminar esse treinamento nem no ano 3000. Só depois da pandemia. Vão querer dar passe. Aliás, eu queria dizer que nem todos que estão fazendo o treinamento vão efetivamente ser autorizados a dar passe. A gente libera para as pessoas participarem, mas nós vamos avaliar a formação doutrinária de vocês. A gente permite que qualquer um faça o treinamento para poder as pessoas aprenderem o que é magnetismo, o que é passe, como uma pessoa que toma passe para entender. Bom, agora nós estamos quase chegando lá. Fluido vital, eletricidade animalizada, é um termo de Kardec, que são modificações do fluido universal. O que chamar de fluido magnético, o que chamar de fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, o fluido magnético é o fluido vital, na verdade, o fluido universal. A base dele é essa, né? Mas ele é um pouco mais, vamos dizer assim, específico. Fluidos perispirituais. Então, o perispírito tem fluidos dele. Quando ele está dando passe, quando ele está orando por uma pessoa, está saindo dele o pensamento, né? Que também é matéria, naturalmente, os fluidos, junto com os fluidos perispirituais, e atinge outra pessoa, viaja. Se a pessoa mora lá na China, nós estamos fazendo uma oração, né? Nosso fluido perispiritual, nosso pensamento vai até lá. Quanto mais próximo for a pessoa destinatária, mais magnetismo animal tem. Então, quando eu oro com uma pessoa que está muito distante, o que vai mesmo é o meu pensamento, o meu fluido perispiritual, que é do mundo espiritual, mas o meu fluido animalizado, o meu fluido magnético, só vai assim pertinho, não é? Quanto mais distante, menos material, magnética, física, vamos dizer assim, vital, sai da gente. Por isso que é importante a pessoa estar presente. É claro que a gente está fazendo a oração aqui, fazendo o culto diário, todo mundo sente aquela vibração maravilhosa. Aquilo tudo é a soma dos fluidos perispirituais de todo mundo, dos pensamentos positivos, mas ele não está impregnado assim do nosso magnetismo animal, muito não, porque isso está mais próximo da gente. Olha, a multiplicidade das energias fluídicas circundantes no ser chamou-se de fluidos perispirituais
ou perispiríticos. Então, esses fluidos que estão mais perto da gente, a gente chama de fluido perispirítico, fluido perispiritual, que está mais perto do nosso corpo espiritual. Talvez a fotografia Kirlian pegue alguma coisa desse perispírito, desse fluido perispiritual. O fluido cósmico individualiza-se em cada criatura, adquirindo propriedades peculiares a cada ser, de acordo com o seu mundo íntimo. Então, o fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva, nós atraímos para junto de nós, e nós temos o nosso corpo espiritual que vai se rarefeito, né? Ele vai se fluidificando, vai se eterizando conforme a nossa evolução. Dessa individualização prossegue após a desencarnação. Então, nós temos nosso corpo espiritual e nós desencarnamos, né, Gabriela Friso? Nós continuamos com o nosso corpo espiritual. Cada ser tem o seu fluido perispirítico próprio e é diferente um dos outros. Quando nos deslocamos, arrastamos conosco essa atmosfera, esse rastro luminoso. E é como se fosse um cometa, entendeu, Bruno? Acho que foi Chico Xavier visitando nosso lar, que viu umas pessoas como se tivesse um rabo, como se tivesse uma... Ele até ficou com medo. O que é isso? O que é isso? Assim como a gente tem medo de espírito, que quando o espírito aparece para a gente, ele sentia um certo medo. O que é isso? Aquele espírito está diferente da gente. Eram espíritos encarnados que estavam no mundo espiritual. E a gente se apresenta, a gente vai andando, e aquela nossa atmosfera como um rastro, como uma espécie de um cometazinho, né? Então a gente vai arrastando, né? Não, a pessoa estava projetando mesmo aquele rastro. Não, ele estava projetando, e o Chico Xavier viu, todo mundo estava vendo aquilo, aquele rastro, aquele cometa, aquela coisa que é uma expressão, uma extensão do corpo espiritual, entendeu, pessoal? Então, cada um de nós tem uma atmosfera individual, e as nossas atmosferas se cruzam, se misturam, sem se confundir, porque nós estamos em faixa de frequência vibratória diferente. Agora, o outro pode perceber a nossa prece, né? A nossa fluido positivo, a gente pode perceber o fluido negativo dele, mal-estar, qualidades fundamentais de se unirem ou de se evitarem, eles podem se atrair um ao outro, repulsão, pode ser simpático, antipático, a gente sente simpatia para uma pessoa, né? Porque tem afinidade com ela, os fluidos são parecidos e tal, ou antipáticas, a pessoa a gente sente uma antipatia por aquela pessoa, não cruza com o outro, como se fala. Os ambientes estão, então, impregnados de fluidos agradáveis ou desagradáveis. As atmosferas individuais produzem radiações, pode se estender, dilatar-se. Então, nossa atmosfera se dilata, se estende. Nós estamos orando aqui para alguém, então nossa psicosfera, a nossa atmosfera, o nosso corpo espiritual vai até a outra pessoa. E a pessoa pode captar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. A minha tia lá, estou orando por ela, estou pensando nela, lembrando como é agradável lá, é capaz ela ligar para mim, puxa, estava aqui pensando em você e você ligou para mim. Entende? Então, nosso pensamento, nosso corpo espiritual chega até a outra pessoa. Pode-se dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica que se irradia na razão direta de sua vontade e da sua força mental. Então, cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, ele é o centro, ele é o espírito, que se irradia na razão direta de sua vontade e da sua força mental. Então, ele pode irradiar, ele tem uma vontade. Então, isso é muito importante para o passista. Olha só, hein? É aquilo que eu tinha falado, a gente manipula fluidos o tempo inteiro. Isso mesmo, Gabriela, isso mesmo. Olha, a vontade é a força propulsora dos fluidos. O fluido perispirítico, o fluido do perispírito, exerce uma ação fisiológica. O perispírito assimila os fluidos. Então, eu estou com a minha vontade de ajudar a Gabriela aqui, Friso. Então, estou com a minha vontade. Então,
o meu pensamento, o meu perispírito, né? Se irradia, vai até ela, com a minha vontade, a minha força mental, e ajuda ela, e ela absorve aquilo. A radiação dos fluidos perispirituais também ocorre em forma de feixes luminosos, emissão através dos dedos. Olha só, os dedos e os olhos. Olha que interessante. Nosso magnetismo, ele sai muito forte nos dedos, na ponta dos dedos e nos olhos. Isso é claro que o fluido sabia. perispiritual é uma irradiação de nós todos, mas o nosso olhar, que as pessoas dizem que o olho é o espelho da alma, não é? Então a gente pode seduzir uma pessoa, uma mulher, um homem, através dos olhos. Nosso magnetismo está impregnado daqueles fluidos e tal, que atingem o outro, envolve o outro, hipnotiza o outro. Olha o que eu estou falando, que é interessante, está nos remetendo a uma coisa que nós vamos ver mais adiante, a questão da hipnose. Quando eu chego com uma pessoa, boto uma pessoa sentada e vou te hipnotizar, você vai dormir, você vai dormir, você vai dormir, você vai dormir, você está com sono. Os meus fluidos perispirituais, da minha voz está impregnada daqueles fluidos, do meu olhar, da minha mão estão saindo aqueles fluidos calmantes, pacificantes, adormecedores, e eu estou hipnotizando o outro. Então, na verdade, o passe é como se fosse uma hipnose, é como se fosse uma... A gente está hipnotizando o outro, passando para o outro. Seja feliz, tenha saúde, tenha paz. E o outro, se estiver em boa sintonia, ele vai absorver aqueles fluidos que nós estamos mandando, não só nosso, como daquele espírito que está junto da gente. Então, fluidos perispirituais, eles atravessam os corpos físicos. Então, eu estou aqui orando, meu fluido perispiritual, eu estou orando lá pela pessoa que está lá em casa, por vocês que estão ali, o meu fluido perispiritual está então saindo pela parede e chegando até você, ultrapassando a parede lá da pessoa que você está querendo mandar. Ele atravessa os corpos físicos, qualquer que seja o corpo. Então, o corpo espiritual é o veículo da vista psíquica, ou dupla vista. O que é isso? O que é dupla vista? Vamos ver se alguém quer falar aí um pouquinho. Pode ser o pessoal de casa agora. Deixar o pessoal falar aí. Você está falando diplopia, é isso? Dupla visão? O que é dupla vista no espiritismo? Ou... No espiritismo eu não sei, eu sei na medicina. Desculpa. Na medicina o quê? Na medicina se chama dupla visão, é diplopia, né? Mas é outra coisa, isso aí eu não sei. Mas é a mesma coisa, deve ser a mesma coisa. Na medicina, você vê 2 vezes a mesma imagem duplicada. Alguns medicamentos fazem isso, excesso de bebida alcoólica, várias coisas podem causar esse tipo de fenômeno. É isso. Você parando de tomar um medicamento, o problema desaparece também. Mas eu acho que tem no a ver caso com sonambulismo aí? Tem a ver com sonambulismo, com... A Beth Lima já está na sala, mas eu não terminei ainda a minha tarefa, Beth Lima. Vamos ver se dá para você falar alguma coisa hoje. Ela ia falar sobre aura. A Regininha também vai ter que contribuir bastante. Tem a ver com sonho, com sonambulismo, é isso? Bom, voltando, quem está falando? Antônia, dupla vista teria a ver com sonambulismo, com sonhos, que a gente se desmembra e sai para outra dimensão? Tem a ver, sim, um pouco. O que é dupla vista? Então, nosso fluido perispiritual. Então, eu estou encontrando com uma pessoa, né? Uma pessoa que lê as mãos, que bota carta, ela acerta um montão de coisa da vida da gente. O que acontece? Ela tem a vista psíquica, ela tem a dupla vista em alto grau, de tanto fazer uma tarefa, né? Ela irradia o seu fluido perispiritual
E a fluid... Claro. O Bruno... Isso. O Bruno está falando que tem que ter uma conexão entre as duas pessoas, é claro. Tem que ter. Então, eu estou aqui lendo a mão da outra pessoa, lendo a carta, então eu estou concentrado ali. O meu fluido perispiritual entra dentro do fluido perispiritual da pessoa que está ali, a consulente, vamos chamar assim, e a gente lê a aura dela, o nosso pensamento se afina com ela, a gente se comunica telepaticamente com ela, e eu posso dizer, olha, eu estou vendo aqui um senhor louro. Aí a pessoa fala assim, é meu marido. Eu estou vendo aqui 2 crianças, uma menina e um menininho. Ah, são meus filhos. Então, isso não é. Ela tá lendo a alma da pessoa. Entendeu? Está consegue falar um monte de... Está captando os pensamentos da pessoa. Então, a dupla vista é isso, você vê o que a pessoa é, como é que a pessoa está ali, né? E essa dupla vista... Então... Paulo, sim. Essa dupla vista poderia ser também para ver a energia da pessoa em volta também, assim, ou não? Eu acho que está tudo ligado. Está tudo ligado, né? E a pessoa que tem a dupla vista, ela pode... o médium vidente, ele toda a mediunidade, que é uma percepção extrasensorial, toda a mediunidade se assenta em facilidade que você tem anímica, da própria alma. Então, a pessoa que tem a facilidade da dupla vista, ela vai ser um médium vidente. Ela vai ter facilidade para o espírito aparecer para ela. Então, isso é a dupla vista. Não é? Então, vamos seguir adiante. Bom, os fluidos perispiríticos. Pela ação da mente, nós podemos aglutinar, acumular em determinados pontos o fluido, nós podemos saturar certos objetos, né? E podemos tirar de certos pontos onde se acumula para outro lugar. Então, de certa forma, quando acontecem certos fenômenos, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos, eles conseguem, os espíritos conseguem pegar o ectoplasma, olha aí aquilo que nós falamos, o ectoplasma nada mais é do que o magnetismo, numa densidade muito grande. Isso está lá dentro da nossa célula. Então, os espíritos que fazem, pegam aquele ectoplasma, não é? E botam lá junto de um piano de cauda e levantam aquele piano de cauda até o teto, não é? Na verdade, o espírito nem tem noção daquilo, ele está pegando com a mão, mas na verdade ele não está pegando com a mão, ele está pegando com a mão dele espiritual, mas ele está, na verdade, a força mental dele, na verdade, ele está acumulando fluidos ali, pegando o fluido do médium mais a dele e está elevando aquela coisa. Então ele sabe manipular isso. O poder magnético de uma pessoa, de um passista, tem os seguintes princípios: quantidade exteriorizada de fluidos e qualidade ou natureza dos fluidos. Então, tem pessoas que têm uma facilidade de externar fluidos enorme. Já tem outros que não têm essa facilidade de exteriorizar tanto fluido. Mas a pessoa pode exteriorizar um fluido, pouco fluido, mas um fluido de qualidade. Ele pode até curar uma pessoa, não sai muito fluido, mas o fluido dele é de qualidade, é um bom fluido, bons pensamentos. Já outro pode ter uma qualidade ruim e ter uma força muito grande. Então, aquele negócio de olhar de seca pimenteira, né? Nós não falamos olhar de seca pimenteira. É a pessoa que olha, que planta linda, e a planta morre. Que passarinho lindo, e o passarinho morre. A inveja que a pessoa tem
o olhar dela é impregnado desse magnetismo e ele hipnotiza e ele destrói, é um fluido de qualidade negativa, de ciúme, de inveja, e atinge os animais, as plantas e as pessoas. Bom, então agora vai entrar no ponto da Beth. Um abraço, boa tarde.